A seleção brasileira possui uma maldição contra a França em Copas do Mundo, já que de 4 confrontos entre as seleções, a França venceu 3 e o Brasil apenas um. Então hoje a gente vai relembrar todas essas eliminações e entender o que deu errado em cada uma delas. Mas primeiramente é importante dizer que a primeira vez que as equipes se enfrentaram na Copa do Mundo foi na semifinal em 1958, onde o Brasil venceu a França por 5-2 com 3 gols do Pelé, e depois o Brasil avançaria para a final e venceria novamente por 5-2, dessa vez a Suécia, e conquistaria o primeiro título da história do país. Então o Brasil nem sempre foi freguês da França, foi algo que realmente foi começar a acontecer na Copa de 1986. E um pouco antes da Copa de 86, o Brasil vivia um período de incertezas, já que durante aquele ciclo foram 4 treinadores, o primeiro deles sendo Carlos Alberto Parreira, que foi vice-campeão da Copa América em 83, o Eduardo Antunes Coimbra, o Evaristo de Macedo, e aí tiveram que chamar de volta o Tele Santana para ele treinar o Brasil na Copa de 86, já que ele tinha sido treinador do Brasil em 82, ele que montou aquele timaço do Brasil, né, que para muitos é a melhor seleção que nunca venceu um título, né, que tinha ali Zico, Falcão, Sócrates, dentre outros grandes nomes. Só que antes da Copa do Mundo aconteceu um episódio muito curioso, já que os jogadores do Brasil receberam uma folga. E aí eles saíram, né, para uma festa ali, para uma resenha, e tinha um horário combinado para voltar. O que aconteceu é que alguns jogadores voltaram depois do horário combinado, só que eles acabaram pulando o muro e ninguém viu, né? Só que o Leandro e o Renato Gaúcho não conseguiram pular o muro. Na verdade, o Renato Gaúcho conta, né, na entrevista, poderia ter pulado o muro, só que o Leandro não estava em condições, então ele acabou indo pela porta da frente junto com o amigo. Só que aí durante as eliminatórias para a Copa, o Tele Santana então resolveu cortar o Renato Gaúcho da equipe, só que o Leandro, por solidariedade, né, pelo Renato Gaúcho, ele decidiu então não ir para a Copa do Mundo, mesmo o Zico tentando convencer ele. Então o Brasil acabou perdendo 2 jogadores importantes com Leandro e Renato Gaúcho, e também tínhamos um Zico lesionado, né? Ele que foi para a Copa e ficou no banco de reservas, entrava e jogava poucos minutos, mas estava com poucas condições de jogo. Inicialmente ele tinha negado ir devido à condição de jogo dele, depois ele mudou de ideia. Só que mesmo com tudo isso, o Brasil ainda tinha um bom time e fez uma grande primeira fase, vencendo os 3 jogos contra Espanha, Irlanda do Norte e Argélia, e chegou nas oitavas de final para enfrentar a Polônia, onde venceu por 4-0. Assim, o Brasil chegava nas quartas para enfrentar a França de Platini. E na época o Platini vinha de 3 prêmios de melhor do mundo, né? 83, 84 e 85, e a França era a atual campeã da Eurocopa. A escalação do Brasil para esse jogo era Carlos Roberto Galo no gol, na zaga Edinho e Júlio César, na lateral direita Josimar e na esquerda Branco. No meio, Elzo, Júnior, Alemão e Sócrates, e no ataque Miller e Careca. O jogo começa e o Brasil abre o placar aos 18 minutos com Careca, ele que estava fazendo uma grande Copa, né? Tinha sido o 5º gol dele na competição, só que ainda no primeiro tempo a França empata aos 40 minutos com Platini, aquele que foi o primeiro gol que o Brasil sofreu na Copa. E aí no segundo tempo teríamos o fatídico episódio que mudaria a história do Brasil naquela Copa, já que o Zico entra no jogo e já faz uma grande jogada com o lateral esquerdo Branco, e aí o Branco sofre o pênalti, e assim Zico tinha a oportunidade de virar o jogo pro Brasil, só que ele bate muito mal o pênalti. O jogo termina empatado em 1-1 e depois foi para a prorrogação e depois pênaltis. E aí tivemos uma disputa de pênaltis muito emocionante, já que o Sócrates perde o primeiro pênalti e depois na terceira cobrança francesa a bola bate na trave e nas costas do goleiro Carlos antes de entrar. E na penúltima cobrança francesa o Platini perdeu o pênalti, ou seja, estava empatado em 3-3, indo para a quinta cobrança, mas o zagueiro Júlio César perde o pênalti batendo na trave e depois a França converte e elimina o Brasil. Então essa eliminação foi muito sofrida porque o Brasil fazia uma grande campanha na Copa, né? Sofreu apenas um gol em toda a competição e não perdeu nenhum jogo e teve chances de vencer o jogo no tempo normal.
Além disso, naquela época completava 16 anos que o Brasil não vencia o título. Agora vamos falar de outra derrota bem sofrida do Brasil contra a França, dessa vez na Copa do Mundo de 1998. Só que naquela oportunidade o cenário era completamente diferente, já que o Brasil chegava para a Copa como o atual campeão da competição e também tinha o melhor jogador do mundo, o Ronaldo. Além disso, durante aquele ciclo, tinha sido campeão da Copa das Confederações e da Copa América. Ele tinha caras novas como Roberto Carlos, Denilson e Rivaldo e tinha mantido a base do time campeão em 1994 com Dunga, Cafu, Bebeto, Tafarel, Aldair e Romário. Porém, deu aquela treta gigantesca, né, com Romário antes da Copa e ele acabou sendo cortado da seleção. Por causa de uma lesão, o médico Lídio Toledo afirmou que ele não teria condições físicas garantidas para jogar e é dito que também pesaram no corte histórico de indisciplina e conflitos com a comissão técnica, né, incluindo o Zico, coordenador, e o Zagallo, que era o técnico. Na época, o Romário contestou a decisão e disse que teria condições de jogar ainda na fase de grupos. Anos depois, o Zagallo chegou a acusá-lo de simular uma lesão em 97, o que o jogador negou, afirmando que realmente não estava apto. Então, mesmo com essa treta, né, de Zagallo e Romário, o time era muito bom e era muito favorito, né, a conquistar o título. O Brasil venceu na fase de grupos Escócia e Marrocos e perdeu para a Noruega, mas terminou na primeira colocação do grupo. Assim, chegou nas oitavas de final para enfrentar o Chile, onde venceu por 4-1. Nas quartas, tivemos aquele grande jogo contra a Dinamarca, o Brasil acabou vencendo por 3-2 e na semifinal outro grande jogo contra a Holanda, onde o Brasil avançou nos pênaltis e chegou na grande final para enfrentar a França de Zidane. E aí tivemos o fatídico episódio envolvendo o Ronaldo, que teve uma convulsão horas antes da grande final e foi levado a um hospital em Paris, onde ele fez exames e não foi detectado nenhum problema grave e ele disse que estava apto para jogar a partida. Então a comissão técnica do Brasil e o Zagallo escalaram ele para o jogo e jogadores como o Edmundo afirmaram que o Ronaldo parecia desorientado ali antes da partida, e aí muitos dizem que esse episódio no geral causou um grande susto ali, né, no time e pode ter desestabilizado a seleção para aquele jogo. O Ronaldo, que era o artilheiro da seleção naquela Copa com 4 gols chegando para a final. Então a escalação do Brasil naquela final, a França já abre o placar aos 27 minutos de escanteio com aquela famosa cabeçada do Zidane. E dominou aquele jogo, né, e poderia ter sido um 4-0. O Brasil teve sim algumas chances, principalmente ali no segundo tempo, mas no geral a França foi bem melhor e assim o sonho do bicampeonato do Brasil ia por água abaixo. Uma coisa curiosa é que na época tinha uma teoria muito forte que o Brasil teria vendido aquela Copa para a França, né, devido a todo o episódio com o Ronaldo e também do desempenho fraco da equipe em campo. Obviamente não é verdade, mas na época era uma teoria que muita gente acreditava. E aí temos a Copa de 2006, onde o Brasil chega com muita moral, já que tinha vencido a Copa das Confederações e a Copa América durante o ciclo, era o atual campeão da Copa do Mundo e também tinha liderado as eliminatórias. Além de ser comandado pelo treinador Carlos Alberto Parreira, ele que já tinha sido campeão com a seleção em 94 e também a seleção tinha mantido a sua base de 2002 e tinha o Ronaldinho como o melhor jogador do mundo. E aquele time tinha o famoso quadrado mágico com Ronaldo, Ronaldinho, Adriano e Kaká, só que o Ronaldo chegou para aquela Copa como o jogador de maior índice de massa corporal entre os 736 jogadores de todo o Mundial. Então o Brasil era muito favorito a esse título e já venceu os 3 primeiros jogos na fase de grupos contra Croácia, Austrália e Japão, e nas oitavas de final venceu Gana por 3-0, chegando assim nas quartas de final para enfrentar a França de Henry e Zidane. O Brasil que estava escalado para aquele jogo com Dida no gol, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos, Gilberto Silva, Zé Roberto e Juninho Pernambucano e Kaká, Ronaldinho e Ronaldo. Durante aquele jogo, o primeiro tempo terminou em 0-0, só que aí no segundo tempo tivemos o trágico lance do gol do Henry, onde o Zidane cobra a falta na área e aí
todo mundo deixa o Henry livre para fazer o gol, para fazer 1-0, e acabou que o Roberto Carlos ficou parado ali no lance, né, vendo depois no replay, que ficou uma imagem muito ruim e ele saiu como o grande culpado daquele jogo, só que a jogada era ensaiada, né, segundo ele, e não era para ele marcar o Henry, o que faz sentido pela altura dele, mas ficou muito feio, né, a imagem com ele com as mãos ali no joelho, enquanto o Henry passava livrinho. Na verdade foi um erro geral ali da defesa. E essa eliminação também abriu portas para uma sequência grande, né, de vexames. Em 2010 perdendo para a Holanda, em 14 tomando um 7-1 e depois as eliminações para a Bélgica em 18 e em 22 para a Croácia nos pênaltis. E agora teremos a Copa do Mundo de 2026 e será que Brasil e França vão se reencontrar em um mata-mata de Copa? Deixa aí nos comentários os seus palpites e também deixa aí qual que é a eliminação mais sofrida do Brasil contra a França em Copas, se é em 86, em 98 ou em 2006. Gostaria muito de saber a sua opinião e aproveita e se inscreva no canal para você não perder mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.